Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom nos reunirmos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Hoje essa meditação para o nosso culto de oração. Então eu quero te convidar, após essa mensagem, que você separe um tempo de oração também. Ore pelos pedidos da sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Ore também pelo nosso país, por toda essa situação que nós estamos vivendo com o coronavírus e pelo nosso mundo inteiro também. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, que possamos absorver tudo aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar e que assim possamos crescer na fé. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo no livro de Provérbios. Nós vamos meditar no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então esse texto aqui está nos mostrando que a sabedoria de Deus é um caminho que deve ser percorrido. Nós devemos andar nesse caminho e Deus nos abençoa quando nós obedecemos e andamos nesse caminho. Nos próximos estudos, nós vamos ver as bênçãos de Deus para nós quando nós trilhamos esses caminhos. E nesse estudo de hoje, nós vamos ver uma dessas bênçãos, que é a proteção do Senhor. Quem de nós não deseja ter uma vida boa, uma vida livre de problemas, sem dificuldades, uma vida longe da maldade das outras pessoas, Imagine viver em uma bolha em que nenhuma maldade pode tocar a sua vida. Nós gostaríamos de um tipo de proteção desse na nossa vida, Muitas vezes nós oramos pedindo tanto a proteção do Senhor, pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide dos nossos familiares, Nós devemos orar dessa forma assim, devemos pedir a proteção do Senhor todos os dias, devemos pedir que o Senhor cuide de nós, nos livre do mal. Inclusive o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma na oração do Pai Nosso. Mas nós percebemos aqui que Deus, Ele tem sim a intenção de nos proteger. E uma das formas que Deus usa para nos proteger é através da sabedoria que Ele já nos ofereceu. Essa sabedoria que já está à nossa disposição. Olha aí de novo o versículo 7 e 8. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade,
pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Quando nós pensamos então que no livro de Provérbios, Salomão escrevendo para o seu filho, essa mensagem chega até nós também como uma mensagem de Deus para os seus filhos. Deus tem esse mesmo desejo para conosco, né? Um pai olhando para os seus filhos e não quer que o filho trilhe caminhos errados, não quer que o filho colha consequências erradas por escolhas erradas na sua vida, mas já mostra que, olha, o caminho melhor para você andar é esse. Ande por esse caminho que Deus vai te abençoar e você vai poder contar com as bênçãos de Deus. E Deus está fazendo isso conosco, né? Nos mostrando, ó, ande nesses meus caminhos aqui, eu já estou mostrando para você a melhor maneira de viver para que você me agrade e para que eu te abençoe. Deus já está nos dando todas as dicas e muitas vezes nós rejeitamos isso. Precisamos entender que a maldade que está presente nesse mundo, ela vai nos fazer sofrer sim, né? Nós já nascemos com o pecado, com a tendência para pecar, para cometer a maldade. Nós temos essa tendência de satisfazer as nossas próprias necessidades e também, ao longo da nossa vida, nós vamos encontrar outras pessoas que são más também, né? Que são cruéis, que são pecadoras. E muitas delas não foram regeneradas por Cristo, não tiveram o conhecimento de Deus e não têm a capacidade de fazer algo de bom para nós. Pelo contrário, elas vão produzir algo de bom, né? Vão querer despertar também algo de ruim na nossa vida e vão nos atacar também com a maldade dela. E esse capítulo aqui destaca dois tipos de pessoas. Vai destacar os homens perversos, que estão descritos aí nos versículos 12 a 14, e vai também nos mostrar a mulher adúltera, né, que está aí também dos versículos 16 a 19. Nós já lemos, depois se você quiser leia com mais calma, né, para você aproveitar melhor o texto. Mas são duas pessoas perigosas mesmo que desejam levar a nossa vida para longe desse caminho da vida que Deus nos prepara, que Deus nos mostra. Elas nos incentivam a andar no caminho da desobediência e nos incentivam a destruir as outras pessoas. Vamos pensar um pouco aqui nesse primeiro personagem, né? Os homens perversos aí. Eles querem destruir as outras pessoas com palavras perversas, apenas para poder conquistar uma posição melhor, apenas para se sentir melhor do que os outros, né? Como é bom quando nós podemos destruir alguém, a reputação de alguém, nós nos sentimos superiores a essas pessoas, não é verdade? Isso é uma tendência pecaminosa nossa, né? E então essas pessoas, elas agem dessa forma e vão querer nos incentivar a agir dessa forma também. Nós temos que tomar cuidado para não andar com esse tipo de pessoas. E o texto nos destaca aqui também a mulher adúltera, né? Já vai ter aqui uma linguagem diferente, não vai ter uma linguagem perversa. A mulher adúltera aqui do texto, ela tem uma linguagem sedutora, uma linguagem aqui com elogios, né? Com promessas de prazer, mas também está trazendo as pessoas para o caminho da morte. Está dizendo aqui que ela quebrou a aliança que ela tem com o próprio esposo, né? O esposo da sua juventude. Então ela está trazendo para a vida dela consequências terríveis. E ela atrai homens também para esse caminho de morte, para essa consequência desastrosa. E as consequências, então, tanto do perverso quanto da mulher adúltera, são a morte, né? Não tem como você esperar a vida trilhando esse caminho que eles trilham. Não existe a proteção divina para esse tipo de pessoa. Mas a sabedoria de Deus já nos exorta, já nos aponta essas dificuldades que poderemos encontrar nesse caminho e já nos orienta a fugir desse tipo. E nos mostra o outro tipo de caminho a seguir, o caminho da vida, o caminho da obediência a Deus, o caminho dos justos, né? Onde nós teremos a companhia do próprio Deus. Então, já no início desse capítulo, nós somos orientados a buscar a sabedoria com todas as nossas forças,
clamar pela sabedoria, pedir por ela, obedecer ao Senhor, a tudo aquilo que Ele nos ensina, nos orienta. Então, nós não devemos pensar que a busca pela sabedoria deve ser apenas uma tarefa que eu tenho dentre muitas da minha semana. Então, se muito eu vou buscar a sabedoria uma vez por semana, né? Então, eu vou ao culto, assisto, né, um culto online, ouço ali a palavra do pastor, meia horinha, tá bom, já é a sabedoria suficiente para toda a minha semana. Agora deixa eu me preocupar com meus outros afazeres, né? Isso não é buscar como aqueles que buscam a prata e o ouro. Isso não é clamar pela sabedoria. Se nós levarmos isso aqui a sério mesmo, o que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos entender que a busca pela sabedoria é um processo diário. Devemos todos os dias buscar essa sabedoria. Todos os dias da semana, todas as horas do meu dia. Deve ser uma busca incessante, né? Sem cessar, sem parar. Então, eu busco aprender do Senhor lendo a sua palavra, eu busco intimidade com esse meu mestre através da oração, falando com ele, e eu busco aplicar os ensinamentos dele para a minha vida em todos os momentos da minha vida. Então, não estou falando aqui que todo mundo deve parar de trabalhar e só ficar lendo a Bíblia todos os dias. Não. Nós temos os nossos compromissos também, né? Devemos trabalhar, devemos estudar, devemos nos relacionar também com os nossos amigos, familiares, vizinhos. Nós temos várias outras tarefas, mas em todas essas tarefas nós podemos estar aplicando a palavra de Deus para obter a sabedoria. Podemos estar olhando ali, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação? Como que o Senhor quer que eu haja nesse momento, né? Como que eu devo agir aqui? Como que eu devo fazer essas escolhas? Como que eu devo me portar aqui? Seja no meu trabalho, seja na internet, né? No meu relacionamento com as pessoas. Como que eu aplico a sabedoria que Deus me deu? Esse conhecimento que Deus me deu, né? Nós já vimos aqui que a sabedoria é justamente a aplicação desse conhecimento, né? Então, como que eu aplico esse conhecimento para que ele se torne, então, uma sabedoria na minha vida? Nós precisamos agir dessa forma. Isso é buscar pela sabedoria de Deus. É claro que nós podemos contar com a proteção de Deus aqui, né? E quando nós vivemos como sábios. Mas isso não é garantia de que eu não vou ter sofrimentos na minha vida. A palavra de Deus nos diz que nós teremos tribulações, provações. Nós vemos na Escritura Sagrada que grandes homens usados por Deus sofreram também. Eles passaram por diversas tribulações e vários chegaram mesmo a morrer, né, por causa da sua fé. Então, a Bíblia não está dizendo que quem vive e aplica aqui o conhecimento de Deus, né, quem adquire a sabedoria de Deus para a sua vida, nunca vai sofrer. Não é isso. Mas quem aplica a palavra de Deus à sua vida vai evitar muito mais sofrimento. Porque tem muitos sofrimentos que vêm para a nossa vida que não era desejo de Deus vir para a nossa vida. Que são frutos das tentações. E Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele pode nos provar para que nós saiamos daquela prova com a nossa fé fortalecida. Mas a tentação, ela vem pelo nosso próprio pecado e vem também como uma ação de Satanás. E a tentação, ela só quer nos fazer explorar o pior do que há em nós, né? Para que vejamos o nosso pecado, né? Que vejamos como nós somos sujos mesmo e que extravasemos isso, né? A tentação tem esse objetivo. E quando nós caímos na tentação, nós trazemos várias consequências para a nossa vida. A vergonha, a dor, né? Trazemos outras consequências também terríveis, né? Às vezes uma doença. Podemos pensar aqui, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, como isso prejudica a nossa saúde, o uso de cigarros, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que
se andássemos e vivêssemos de acordo com os padrões bíblicos, e entendêssemos que o sexo ele é apenas para o ambiente de casamento, só entre ali o marido e a mulher, não teríamos tantas doenças como temos no nosso país e no nosso mundo. Mas quantas pessoas então trazem essas consequências para a sua vida por desobediência à palavra de Deus, porque não querem viver da maneira como Deus ordena que nós vivamos. Deus já trilhou um caminho, tenho aqui um caminho maravilhoso para você viver, um caminho que eu vou te abençoar, mas as pessoas querem satisfazer o seu próprio pecado, né? Querem trazer prazer para a sua própria vida, e aí então carregam culpa, carregam doenças, e às vezes até a morte vem por causa da desobediência na vida dessas pessoas. Então, quem anda na sabedoria de Deus se livra de vários problemas, conta também com a proteção do Senhor e tem a certeza de que pode orar e Deus vai estar te ouvindo, porque você está em comunhão com Deus, você está obedecendo ao Senhor. E o texto nos fala aqui que Deus vai preservar a sua vida e vai te manter firme aqui nessa terra, né? Então você vai ser um bom testemunho, você não vai morrer à toa, né? Quantas mortes que nós vemos aí que foram bobas, né? Pessoas que de repente resolveram acelerar o seu carro, né, a sua moto, apenas para se aparecer para as outras pessoas e se envolvem em um acidente fatal. Desnecessário isso. Desnecessário. Mas os sábios, então, eles podem contar com a bênção de Deus. Olha, muitas vezes nós olhamos para a vida dos ímpios e parece que eles são felizes, que eles são bem-sucedidos. Nós não devemos cair nesse erro. Isso também é uma tentação que quer nos fazer sair dos caminhos de Deus, para viver da maneira como o pecado quer que nós vivamos, como o inimigo quer que nós vivamos. Mas nós podemos ver aqui qual que é o destino dos ímpios. Eles serão destruídos, eles serão arrancados dessa terra. Mas os justos viverão uma vida eterna com Deus. Então poderão desfrutar, né, do que é a verdadeira felicidade, do que é a verdadeira vida e do que é ser abençoado por Deus. Não existe nada melhor do que isso para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por nos oferecer a sua sabedoria. Muito obrigado por nos apontar o caminho certo para que vivamos. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes damos atenção ao pecado, muitas vezes damos atenção ao inimigo e queremos satisfazer as nossas próprias vontades, queremos viver da nossa própria maneira, queremos ter alegria a qualquer custo, ser felizes de qualquer maneira, sem lembrar de que a verdadeira felicidade está em receber as suas bênçãos, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender o que é ser sábio verdadeiramente e a viver da maneira como o Senhor quer. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.